Angels, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rita Angelim e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel. E hoje, atendendo a pedidos, vocês vão ver a resenha de O Diário de Anne Frank. Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, que dêem um joinha e não percam nenhuma notificação após ativar o sininho. Hoje quem, como sempre, está filmando é Bruna Angelim. Dá um oi, Bruna. Oi, pessoal! E esse livro que eu vou resenhar hoje pra vocês, vou tentar resenhar, né? Porque eu sempre faço resenha escrita, é a primeira vez que eu tô fazendo resenha em vídeo. Espero atender as expectativas de vocês. Foi uma leitura bem dolorosa, foi aquele tipo de leitura que faz a gente derramar lágrimas, que faz o coração ficar desse tamanho. Porque assim que você... Primeiro que você sabe que a autora do livro já não está mais viva, né? Segundo, porque ela começou a escrever esse livro com 13 anos e terminou com 15. O final dessa autora é um final muito trágico. Então, assim, é doloroso, mas é considerado um documento oficial sobre a Segunda Guerra Mundial, assim, aceito como um documento histórico, né, registrado. No mundo, é um dos livros mais lidos, segundo aí as estatísticas, mais lidos do mundo todo. Então é dele que eu vou falar hoje para vocês. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Anne Frank nasceu na Alemanha e com apenas 4 anos de idade ela se mudou com a família, né? A família é judia. E se mudou com a família para a Holanda. E ao chegar lá na Holanda, após alguns anos, né, que Hitler entrou para o poder, a família foi obrigada a sair da Holanda e se refugiar num anexo secreto, onde a família de Anne e mais 4 pessoas ficaram nesse local. Esse local secreto, escassez de comida, algumas pessoas que eram amigos da família iam lá ajudar secretamente, mas com muito medo também de serem pegos, né? Porque a perseguição na época da Segunda Guerra Mundial estava grande. E diante disso, Anne, com escassez de comida, limitações até para tomar banho, para fazer suas necessidades, né? Nos banheiros improvisados, era uma coisa bem difícil, a convivência também difícil, né? Ela relata aqui também no livro como a convivência era difícil, as pessoas com pensamentos diferentes, né? E ela apenas uma criança de 13 anos na época. A única coisa que eles tinham lá no anexo secreto era um rádio que eles tinham que ouvir muito baixo. Tudo que eles faziam ali naquele anexo tinha que ser muito baixo para que não fizesse alguma zoada e alguém do lado de fora suspeitasse que tinha alguém ali, porque poderiam ouvir, né? E aí invadir o local e eles serem pegos. Inspirada por um discurso que Anne ouviu, né? Nesse rádiozinho que eles tinham, né? No anexo. Ela ouviu do governo holandês um discurso onde as pessoas que estavam passando limitações, né, perseguições nessa guerra, anotassem o que estavam sentindo. E foi a partir daí que inspirou Anne a pegar o caderninho dela e começar a relatar tudo que ela estava passando no anexo. E não só o que ela estava passando, mas as expectativas que ela tinha após sair dali, quando a guerra enfim acabasse e eles fossem libertos. Só que não foi bem assim que aconteceu. Anne relatava os sonhos que ela tinha, né, a vontade dela ser escritora. Ela assinava no diário dela como se fosse realmente uma amiga, como se estivesse escrevendo para uma amiga. E no final de cada página colocava de sua querida Anne, de sua Anne, mais ou menos assim, né? Então ela contava das coisas mais simples às coisas mais complexas que aconteciam dentro do anexo. E sempre relatando a vontade dela, a vontade que ela tinha de quando saísse dali. Que era, a gente vê que é uma criança, né, que está relatando os sonhos que ela tem. Ela tinha muita esperança de que tudo aquilo acabasse, conseguisse, né, realizar os sonhos dela. E era nesse diário que Anne se refugiava, não só nesse diário, mas também nos livros, né? Ela estudava lá. Eles tinham acesso a uma mini biblioteca onde estudava
sociologia, filosofia e matérias também disciplinas que ela dava na escola, né, matemática, enfim. E isso foi fazendo com que ela não perdesse a esperança, como eu falei no início, né? E ali ela fez amizades, né? Tinham conflitos com a relação com a mãe dela, mas era muito apegada ao pai, isso é bem claro aqui nos relatos dela. E no início, a Anne com 13 anos, e fez aniversário de 14 anos, ainda estava lá no anexo, fez aniversário de 15, ainda estava lá no anexo. E a gente percebe que no início ela estava escrevendo de um jeito, e já no finalzinho ela estava escrevendo no outro, já meio desesperançada. A gente começa a ver uma Anne mais triste, uma Anne mais receosa de que algo ruim acontecesse. Até que o dia D chegou, né? O anexo foi invadido por pessoas que souberam que havia uma família ali refugiada, né? Infelizmente, todos foram presos e levados ao campo de concentração, onde lá passaram fome, escassez. O livro relata que Anne faltava 3 meses para ela fazer 16 anos, quando ela foi dada como morta. Somente o pai de Anne sobreviveu. O nome do pai de Anne é Otto Frank. E ele foi o responsável por resgatar essas memórias, né, esses escritos de Anne, e fazer um compilado e lançar a história de sua filha, para que servisse não só de inspiração, mas que fosse um legado para o mundo todo, que o mundo todo soubesse o que foi que eles passaram por ali. Então, assim, Anne morreu de febre tifoide, né? Existe relatos de uma amiga que esteve no lugar com ela, estava refugiada também, e não sei como elas conseguiram se encontrar nesse lugar. E essa amiga de Anne relata hoje, após muitos anos, que ela estava muito debilitada, ela estava doente e debilitada, né? Bastante magra. Então, anos depois que o pai dela sobreviveu, né, depois de ter saído do campo de concentração. Na verdade, o campo de concentração foi fechado, né? A guerra acabou, mas muitas pessoas foram mortas de maneira torturante, né? Vocês sabem que existem livros, existem filmes, né, adaptações, e a gente sabe como foi que essas pessoas foram torturadas e mortas durante a guerra, né? Como os judeus foram torturados e mortos, né, de forma cruel, desumana, e que até hoje a gente dá um nó na garganta quando a gente lê ou sabe a respeito dessas coisas. O interessante e assombroso é que cada vez mais a gente escuta relatos de pessoas que viveram ou que testemunharam esses campos de concentração, né? Então, Anne faleceu com menos de 16 anos, né? Uma menina cheia de sonhos, uma menina cheia de expectativas. Infelizmente, não foi assim para ela. Mas o que eu pude aprender com esse livro, né? Aprender que nós estamos vivendo uma pandemia, né? O que é que a gente pôde aprender nesse livro? A gente reclamou tanto de isolamento, a gente reclamou tanto de confinamento, e quando a gente lê um livro desse, a gente percebe o quanto Anne era uma criança forte, né? Uma criança cheia de esperança. Então, mesmo esses livros tendo uma história triste, eles têm muito a nos ensinar a respeito de esperança, a respeito de não deixar de sonhar, de não ficar pensando sempre no pior, mesmo que um dia o pior possa acontecer. É uma lição para nós aprendermos a sempre pensar positivos, né? E seguir em frente apesar de toda a dor. Esse livro foi uma das melhores leituras, minhas melhores leituras do ano passado, do ano de 2020. Né? Eu li, se eu não me engano, em fevereiro. Foi isso mesmo? Acho que eu li em fevereiro. Se eu não me engano, tem uma resenha escrita em fevereiro de 2020. Foi uma das minhas melhores leituras. Confesso que me emocionei bastante. Eu duvido que alguém que lê esse livro não se emocione, né? Mas é uma história necessária. Como eu falei no início, é um documento histórico. Existem várias adaptações, inclusive... Eu já tinha pesquisado muito a respeito de Anne, depois eu fui assistir filmes baseados no filme. Chorei horrores de novo, né? Porque eu sou dessa, eu sou chorona mesmo. Né? Porque realmente é uma história muito impactante, mas também muito linda. E isso que o pai dela fez, de ter trazido, né, esse documento pra gente, é muito importante. Sempre pra gente lembrar
de Apesar de Tudo, Ter Esperança. Obrigado por vocês terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui no comentário se você já leu esse livro, né? O que é que você sentiu, o que é que ele ensinou pra você. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.